Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia de visitarmos a Jesus verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. É claro, todos os dias é dia de visitar a Jesus, todos os dias é dia de estar na presença de Jesus. Mas sobretudo na quinta-feira, dia em que Jesus instituiu o tão sublime sacramento, você precisa se colocar na presença de Jesus. Você precisa visitar a Deus que te espera no sacrário. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, sempre quando passava diante de um lugar onde tivesse um sacrário, um lugar onde houvesse uma capela do Santíssimo Sacramento, o Papa João Paulo II não resistia ao convite de Jesus que fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele que trazia nos ombros o peso do mundo inteiro, entrava, se colocava na presença de Jesus eucarístico, e passava longas e longas horas adorando a Jesus. Isso muitas vezes arruinava a agenda dele. Ele que tinha compromissos agendados, cada horário, visita a um presidente, um evento tal, a missa tal horário, mas quando ele, no seu caminho, passava por um lugar onde estava Jesus sacramentado, ele se alongava muito tempo ali. Porque o amor que ele sentia por Jesus presente na Eucaristia era tão grande que ele não podia resistir. Certa vez nos Estados Unidos, ele tinha um horário agendado com o vice-presidente americano. Foi visitar um seminário e as pessoas sabiam que se ele visse a capela do Santíssimo, ele ia perder muito tempo ali. Ou melhor, ia investir muito tempo, investir tempo para a vida eterna ali diante de Jesus. Então os cerimoniários falaram: fecha a porta da capela, não deixa o Papa saber que aqui tem um sacrário, senão a gente vai se enrolar todo no horário. E o Santo Padre entrou no seminário para saudar os seminaristas, e quando passava no corredor tinham várias portas, uma daquelas portas era a capela. Quando ele passava pelo corredor com aquelas várias portas, ao passar pela porta que era a capela do Santíssimo, ele parou, olhou para a porta, olhou para o cerimoniário e falou assim: Jesus está aqui. E aí ele adentrou e fez uma longa adoração, uma adoração de quase 2 horas. Ele sentiu a presença real de Jesus. Ele não sabia, ele nunca tinha entrado naquele seminário, ninguém tinha falado para ele. Pelo contrário, as pessoas não queriam que ele soubesse que ali estava Jesus sacramentado, porque senão ele ia atrasar a sua agenda. E o livro do Jason, diz que realmente ele atrasou a sua agenda em quase 2 horas e o vice-presidente americano ficou esperando por ele. Mas ele percebeu, o amor do Santo Padre, o Papa João Paulo II, pelo Santíssimo era tão grande que ele percebeu, ele sentiu a presença de Jesus. Queridos, muitas vezes nós não sentimos a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, mas ele está lá presente. Vá adorar a Jesus, vá amar a Jesus. Quanto mais você se colocar na presença de Jesus no sacrário, mais você vai amar e adorar a Jesus. Jesus nos convida, ele diz: vinde a mim. E esse é o evangelho de hoje. O evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira eucarística está em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Abra o seu coração, é um convite de Jesus para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, as pessoas estão doentes. Os homens estão doentes. Não é uma doença apenas do corpo, é uma doença da alma.
E essa doença da alma reverbera no corpo e na vida da pessoa. As pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão com síndrome do pânico, as pessoas estão com fobias diversas. Por que tanta angústia no coração do homem? Por que tanta tristeza no coração do homem? Por que a vida do homem se perdeu tanto o sentido? A resposta está nesse evangelho de hoje. O sentido da vida do homem é Jesus. E porque o homem moderno se afastou de Jesus, ele perdeu o norte, ele perdeu o sentido da vida. Imagine você uma planta, uma florzinha. Uma flor, a planta, ela precisa do sol. Ela tem necessidade do sol para fazer a fotossíntese. Se você tira a planta do sol e coloca ela dentro de casa, por exemplo, num lugar à sombra, onde não bate o sol, a tendência é que essa planta vai secando, vai murchando, a flor vai perdendo as pétalas vão caindo e a planta vai morrendo. Logo, logo a planta estará morta. Algumas plantas têm mais necessidade do sol, outras plantas têm menos necessidade do sol, mas toda planta tem necessidade de luminosidade. Além do sol e da luz solar, a planta tem necessidade de hidratação, de água. Se você pega uma plantinha e põe num vaso e não rega essa planta, não joga água na planta de tempos em tempos, a planta vai secando porque ela vai desidratando e logo, logo a planta morrerá. Jesus assim também fez a gente. Nós fomos feitos assim pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Nós temos necessidade dele. Como uma planta tem necessidade do sol, como uma planta tem necessidade da água, a nossa alma tem necessidade de Jesus. E porque a humanidade se afastou de Jesus a partir da Revolução Francesa, onde começou a se negar a Deus, se negar à igreja. Na Revolução Francesa se negou o Senhor e disse que os revolucionários franceses diziam que o nosso Deus agora é a Deus a razão. Entraram na Catedral de Notre-Dame em Paris, tiraram a imagem de Nossa Senhora, que era a padroeira daquela catedral, e colocaram uma imagem que eles chamaram de deusa da razão. E falaram, nosso Senhor agora não é Jesus Cristo. Nosso Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nosso Deus é o nosso raciocínio humano, a nossa mentalidade, a nossa ciência, o nosso conhecimento, as nossas letras, a nossa razão. Deus não existe, é a nossa razão. E olha que desgraça que foi a Revolução Francesa e a desgraça que a Revolução Francesa introduziu no mundo. As pessoas pregam por aí ao mundo afora que a Revolução Francesa foi muito boa porque pregou a fraternidade, a igualdade. Mentira. Que fraternidade é essa em que milhões de pessoas foram decapitadas na guilhotina apenas por não concordar com os revolucionários? Que fraternidade é essa? Que igualdade é essa em que religiosos, religiosas, sacerdotes, aos milhões foram decapitados na guilhotina porque não poderiam se manter fiéis a Roma, mas eram obrigados a abjurar e prometer fidelidade ao governo revolucionário. Que fraternidade, que igualdade, que lealdade é essa? Que lealdade é essa que pegaram o rei da França e toda a família real e decapitaram na guilhotina? A Revolução Francesa foi uma maldição. E o que ela fez, na verdade, foi querer excluir Deus do coração do homem. E porque excluiu Deus do coração do homem, eles foram capazes de fazer tantas barbaridades, como eu acabei de explicar. Infelizmente, essa ideia da Revolução Francesa permeia a sociedade ocidental desde o século XVIII. Século XVIII, século XIX, século XX, chegando até o século XXI, essa ideia ainda de que nós podemos ser felizes sozinhos, que nós não precisamos de Deus. Queridos, é por isso que hoje o homem perdeu o sentido da vida, está murchando e secando como uma planta sem sol e sem água. Vinde a mim, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Você quer alívio para as suas dores? Alívio para os seus sofrimentos? Vá ao sacrário. Muitas vezes no seu dia,
Vai espiritualmente ao sacrário. Imagine Jesus sacramentado, lembre-se do sacrário da sua paróquia. Imagine-se diante de Jesus no sacrário, mesmo que seja por 5 minutos. No banheiro do seu trabalho, entre no banheiro, tranca a porta e espiritualmente vá ao sacrário e adore a Jesus. Imagine-se joelhos dobrados diante do sacrário, adorando a Jesus e fala palavras de amor e de adoração. Fala para Jesus: Jesus, eu preciso de Ti. Como uma planta precisa de água, como uma planta precisa de sol, eu preciso de Ti, porque o Senhor é a água viva, o Senhor é o sol da justiça. Sem o Senhor Jesus, a minha vida não tem sentido. Vá muitas vezes durante o seu dia, ao acordar na sua casa, peça o Espírito Santo, vem Espírito Santo, e já vai direto para o sacrário. Sem sair da sua cama ainda, deitado na sua cama, vá espiritualmente ao sacrário. E fala: bom dia, Jesus Eucarístico, eu te adoro no sacrário. Dá-me a oportunidade de hoje estar na sua presença, de fazer a sua vontade. E ao longo do seu dia, reserve ao menos 5 minutos que seja para visitar a Jesus, para obedecer a palavra de Jesus que diz: vinde a mim, vós todos. E pelo menos durante 5 minutos do seu dia, entra na igreja. E aí, sim, fisicamente, dobre os joelhos diante de Jesus e o adore na Eucaristia. Você quer ser feliz? A felicidade tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Você quer ser feliz? A felicidade te espera no sacrário da tua igreja. Porque Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Porque o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. João capítulo 6, versículo 48. Mateus capítulo 26, versículo 26, ele diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele está de verdade presente na Eucaristia e te espera para te abençoar, para te acumular de amor e de felicidade, para fazer com que você seja feliz, para aliviar as suas dores. Visita Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.